Olá, meus irradiados! No dia 5 de julho, a Comissão Nacional de Energia Nuclear fez uma publicação preliminar no site deles, informando a população acerca de um furto de um veículo que aconteceu em São Paulo e que fazia o transporte de 5 fontes radioativas. Para caso alguém localizasse alguma dessas fontes, acionasse a CENEM para que ela viesse fazer o recolhimento. Posteriormente, eles incrementaram essa notícia com informações explicando que o veículo em questão foi estacionado em local indevido e que por isso que foi furtado, mas que as fontes em questão eram de categoria 4, ou seja, que não traz risco significativo à população. Como eu comentei com vocês, essas fontes eram utilizadas em medicina nuclear. No dia 8 de julho, a CENEM noticiou que das 5 fontes que foram roubadas, apenas uma tinha o que nós chamamos de atividade radioativa, ou seja, que ainda emitia radiação. E essa foi encontrada. Agora, as outras 4 já estavam exauridas, ou seja, já decaíram e, portanto, não emitiam mais radiação, não representando mais risco. E por essa razão, eles resolveram encerrar as buscas. E nesse vídeo aqui eu vim trazer 5 pontos que talvez você esteja se perguntando a respeito desse assunto. 1. O que significa fonte de categoria 4? A Agência Internacional de Energia Atômica estipula em um dos seus manuais uma categorização para a gente conseguir definir qual que é o risco relacionado a uma determinada fonte. E essa categorização vai de 1 a 5. As fontes que são de categoria 1 são aquelas que representam um risco extremamente elevado, incluindo um risco letal de levar à morte pessoas que manipulam ou entram em contato com aquele elemento. Um exemplo disso é a fonte que causou o acidente radiológico de Goiânia. E aí a gente já consegue ver como uma coisa não tem nada a ver com a outra, em que sentido? Algumas pessoas têm medo que o que aconteceu aí em São Paulo seja o possível Goiânia 2. E não tem como, porque nesse caso, das fontes de São Paulo, a gente está falando de um elemento radioativo totalmente diferente, uma área de aplicabilidade totalmente diferente e uma categorização de risco totalmente diferente. As fontes de nível 4, elas representam um risco muito baixo. Segundo a agência, elas são muito improváveis de causar danos à saúde das pessoas, mas que sim, né, se manipulada ali de modo inadequado, com exposições a longo prazo, pode causar dano temporário na pessoa que está manipulando o material. Mas como essas fontes de São Paulo são usadas em medicina nuclear, e aí a categorização até varia, né, de caso a caso, mas nesse exemplo elas emitem radiação por pouco tempo. Então, por essa razão que são consideradas de nível baixo de risco. Número 2. Por que o transporte de uma coisa desse tipo é feito de carro? Bom, é unicamente por uma questão logística, pessoal. Como eu comentei com vocês, esses elementos em questão, eles não duram muito tempo emitindo radiação, porque eles vão decaindo. E o intervalo em que esses elementos decaem é muito curto. A gente chama isso, inclusive, de tempo de meia-vida, que, a grosso modo, é o tempo que leva para um elemento radioativo ir perdendo a sua capacidade de emitir radiação. Né? Qualquer coisa que comprometa o tempo de chegada desse elemento na clínica vai comprometer a execução dos exames, porque a fonte já não vai mais estar com a sua capacidade máxima de radioatividade para fazer um exame adequado. É importante pontuar, pessoal, que o transporte dessas fontes é regulamentado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem um monte de regulamentação e protocolo que tem que seguir, e ele não é feito exclusivamente por estrada, né? Tudo depende da categoria de risco, da aplicabilidade, do tempo de meia-vida, etc. Então tem um monte de coisa que regulamenta, mas o transporte terrestre é um dos meios que a gente tem para, né, levar essas fontes de um lugar para o outro. 3. Se não era nada extraordinário, por que a CENEM alertou as pessoas? Bom, pessoal, o Brasil é membro signatário da Agência Internacional de Energia Atômica, então, por via de regra e por questão de transparência, né, a gente precisa fazer essa comunicação para seguir o Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas. Então, a Comissão de Energia Nuclear tem que notificar não apenas a população, mas a própria agência para que eles consigam colocar isso no banco de dados de incidentes e tráfico para evitar o tráfico ilegal de material radioativo. 4. Por que a CENEM encerrou as buscas se só foi encontrada uma das 5 fontes? Bom, como eu comentei com vocês, essas fontes não emitem radiação por muito tempo. A única que ainda estava emitindo radiação, que era a fonte de galho, foi encontrada e foi recolhida, e as outras 4, que era de molibdênio, que vira tecnécio, né, não foram encontradas, mas já estavam exauridas, já haviam decaído e, portanto, não emitem mais radiação. Se esse material já não é mais radioativo, ele é inofensivo, não representa risco e não tem a necessidade da mobilização.
Número 5. Existe o risco desse material ter contaminado alguma coisa ou disso representar risco a longo prazo? Não tem, pessoal, porque a única fonte que tinha a atividade que foi recolhida não foi violada, fizeram a monitoração no ambiente, não teve taxa de dose registrada ali naquela região, e as outras que não foram encontradas, como eu acabei de comentar, elas já decaíram, provavelmente já não é mais radioativo, então não acontece nada. A Comissão de Energia Nuclear publicou nos meios de comunicação oficial que posteriormente eles vão lançar um informativo onde eles vão explicar tudo o que eles fizeram e as condutas que eles adotaram para quem tiver curiosidade em acessar esse conteúdo. Se você ainda tem dúvidas com relação a esse tema, eu convido você a escutar o meu último episódio do podcast Radiação para Leigos, onde eu falo a respeito desse assunto.